Meus queridos sugadores de conhecimento, meus amigos alunos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, meus queridos ex-alunos e amigos da Faculdade de Medicina de Campos e os meus queridos alunos seguidores do canal. Vamos começar mais uma aula e a gente aqui vai falar um pouco das partes mais importantes sobre o estudo de histamina e antihistamínicos. E o que a gente vai se referir basicamente são os anti-H1, referindo-se ao receptor 1 de histamina, tá certo? Então vamos embora. Bom, para a gente começar a falar da histamina, a gente tem que começar rapidamente um resumo da história, que a histamina ela é sintetizada a partir do aminoácido histidina, através da histidina descarboxilase. E aí você tem a síntese de histamina. A histamina ela é um neurotransmissor, ela pode atuar como neurotransmissor, melhor dizendo, ela pode ser armazenada nos grânulos dos mastócitos e dos basófilos, tá? E ela pode ser sintetizada em regiões como a mucosa gástrica, por estímulo de gastrina, em células da epiderme, na pele, na mucosa brônquica, na cavidade oral, na mucosa intestinal. Todas essas regiões vão sintetizar a histamina, tá? E a principal fonte de armazenamento são os basófilos e os mastócitos, tá certo? A histamina ela vai ser metabolizada em ácido imidazolo acético e ácido metil imidazolo acético para ser excretada, tá certo? Isso é importante. Muito bem, a histamina tem 4 subtipos de receptores. Não podemos esquecer. O primeiro subtipo, que é o que vai nos interessar na aula de hoje, é o subtipo H1. Tá? Então, os antihistamínicos, são os antialérgicos, eles vão atuar no receptor H1. Aqui tem um equívoco, aqui é GQ. Tá? E esses receptores todos histaminérgicos, H1, 2, 3 e 4, são associados à proteína G. Como vocês podem ver aqui, ó, todos eles associados à proteína G, tá certo? E esses mecanismos de sinalização da proteína G, o receptor H1, ele é ativando a fosfolipase C, produzindo inositol 3-fosfato DAG, que é o diacilglicerol, tá? Como segundo mensageiros, para aumento da entrada de cálcio na célula. Tá? Isso no músculo liso vascular, isso no endotélio, nos brônquios, trato gastrointestinal, no sistema nervoso e na terminação nervosa sensitiva aferente, que envolve, que está relacionada com as vias da dor e do prurido. Tá? Então, em todas essas regiões vai haver a sinalização por ativação da histamina do receptor H1 via GQ e aumento da concentração de cálcio dentro da célula. Os receptores H2 vão ser importantes para a gente quando a gente falar da farmacologia digestória, farmacologia do trato gastrointestinal. Tá? Também é um receptor, como eu disse, acoplado à proteína G, no caso G estimulatória GS, adenilato ciclase, aumentando a produção de AMP cíclico. Tá? A gente vai ter um grande expressão do número desses receptores na mucosa gástrica, no músculo cardíaco, músculo liso vascular, nos mastócitos e no sistema nervoso central, tá? E neurônios pós-sinápticos, ok? O receptor 3 e o receptor 4, nós não temos fármacos que se liguem seletivamente, produzam efeitos diretamente sobre esses receptores, tá? Todos 2, 3 e 4, são associados à proteína G, subtipo GI, né, inibitória, então diminuem a AMP cíclico ambos. O que vai diferenciá-los? É a localização. O receptor 3 no plexo mioentérico, sistema nervoso central, e o receptor 4, os eosinófilos e os neutrófilos, na verdade, as células hematopoéticas. Tá? O receptor 3, no sistema nervoso central, um autorreceptor heterorreceptor. Tá? Autorreceptor heterorreceptor vai regular a liberação de histamina e de outros neurotransmissores, tá? Importante. Então, não temos farmacologicamente nenhum fármaco que se ligue especificamente ao subtipo 3 e subtipo 4. Temos testes que a indústria farmacêutica vem fazendo, mas nada ainda definitivamente realizado. Então, o que a gente vai focar hoje? No subtipo 1. Tá? E quando a gente falar do digestório, nós vamos focar no subtipo 2. Muito bem. Quais são as funções da histamina, tá? Principais? Quando a gente pega a vasculatura, as arteríolas sofrem vasodilatação. Quer dizer, o que você tem que lembrar? O papel principal da histamina é vasodilatação de arteríolas e vênulas pós-capilares.
Tá? Essa vasodilatação das vênulas pós-capilares é que caracteriza marcadamente a vasodilatação, a alteração de permeabilidade capilar, a transudação de fluidos e proteínas para o intertício na formação do edema. Isso aqui é que vai mais caracterizar a atuação da histamina, principalmente sobre os receptores do subtipo 1, H1. Tá? Então, no endotélio vascular, nós temos H1 e H2, tá? No músculo liso vascular, e a presença marcante da histamina ao se ligar ao receptor H1 é vasodilatação, com redução da resistência vascular periférica, com sintomatologicamente os sinais característicos de rubor e calor, com alteração da permeabilidade capilar. Por quê? Porque as células endoteliais elas vão sofrer um processo de contração. A vasculatura dilata, mas as células endoteliais elas se aproximam, e toda vez que elas se aproximam, você cria esses buracos aqui, ó, esses vãos que vão permitir o quê? Que haja uma transudação de fluido e proteínas e células importantes, os leucócitos, os linfócitos, para o tecido, e eu também tenho a formação de edema nesse tecido. Então, eu tenho contração das células endoteliais, permitindo que haja extravasamento, alterando a permeabilidade capilar, permeabilidade endotelial, e nós temos a vasodilatação, principalmente de arteríolas e vênulas pós-capilares. Tá? Nos vasos e terminações nervosas, nós temos a resposta tríplice de Lewis, que nada mais é do que a característica mancha vermelha, por vasodilatação, o halo vermelho, porque tem a sensibilização dos receptores aferentes, tá? E pelas vias aferentes da dor e do prurido, e pápula, que é o edema, pelo que a gente falou da contração endotelial. No coração, marcadamente por receptores H2, nós temos aumento da contratilidade cardíaca, aumento da frequência cardíaca e um efeito direto sobre a resposta, um aumento da resposta reflexa cardíaca, tá? Isso tudo sobre o receptor H2. Mas você vai me perguntar assim, Pedro, mas é a resposta final com relação à pressão arterial? A pressão arterial diminui. Esses efeitos excitatórios sobre o coração por via H2, eles não vão aumentar, não vão alterar tanto o débito cardíaco, o que vai permanecer é o efeito vasodilatador com redução da resistência vascular periférica, tá certo? Vamos passar. Músculo liso das vias respiratórias, tá? Dos brônquios, eu tenho o efeito principal, é o efeito da histamina sobre H1, onde a gente tem um efeito dominante, provocando broncoconstrição nesse músculo liso. Tá? Apesar de a gente observar por H2 um efeito de broncodilatação, ele é pouco observado, ele não é dominante. Qual é o efeito dominante? O efeito dominante é o efeito de broncoconstrição. Então, a histamina auxilia nos processos alérgicos a contração do músculo liso brônquico. Tá? Das glândulas exócrinas, nós temos o aumento da secreção brônquica e nasal por estímulo da histamina ao se ligar ao receptor H1. Tá? Então, nas glândulas exócrinas, estímulo por H1. No trato gastrointestinal, o músculo liso sofre contração, então nós temos um aumento da contração por receptor H1, isso aumenta a peristalse, pode ocasionar diarreia, tá? Quando é esse aumento da peristalse no intestino, e as células parietais do estômago são ricas em receptores H2, e lá vai haver a produção, uma vez que a histamina se ligar, a secreção de ácido no estômago. O sistema reprodutor pode haver, quando há anafilaxia, o estímulo H1 no útero, a contração do músculo liso uterino, que pode levar ao aborto, tá? Mas isso em situações de anafilaxia. No sistema nervoso central, a histamina tem papéis importantes. Aumenta o estado de vigília, quer dizer, regula o ciclo sono-vigília, participa dessa regulação, inibição do apetite, regulação da sede, temperatura corporal e modulação da liberação de outros neurotransmissores pelos autoheteroreceptores H3, tá bom? Então, estado de vigília, apetite, sede, temperatura corporal, tá certo? Quando eu digo que a vasodilatação por estimulação da proteína GQ com a entrada de cálcio na célula, você devia se perguntar assim, se é que você não se perguntou, mas Pedro, peraí, entrar cálcio na célula era para contrair, não era? Só que a via de sinalização do receptor histaminérgico 1 é uma via que a entrada de cálcio na célula estimula a óxido nítrico sintase a produzir óxido nítrico.
O óxido nítrico é uma via, só o óxido nítrico é um vasodilatador, que vai levar uma via de sinalização de GMP cíclico e fosfodiesterases e PKG. Essa via é uma via de vasodilatação, tá certo? Tá? Então, é por essa via que a histamina vai provocar vasodilatação arteriolar e das vênulas pós-capilares. Das reações em que a gente vai estudar o uso dos antihistamínicos, é reações alérgicas. E essas reações são de hipersensibilidade do tipo 1. O que caracteriza uma reação de hipersensibilidade do tipo 1 na imunologia que você ama? IgE. Tem presença de IgE, hipersensibilidade do tipo 1. Então, o mastócito foi, como vocês podem perceber aqui, ele já carrega o anticorpo IgE, ele já foi imunizado, digamos assim, ele já foi sensibilizado, tá? Ele já foi sensibilizado anteriormente pela presença do antígeno. Uma vez que o antígeno torne novamente aquele organismo a se expor àquele antígeno, nós vamos ter a ligação do antígeno, nós vamos ter a ativação desse antígeno com a IgE no receptor, tá, na membrana do mastócito. Isso vai levar à ativação da via da fosfolipase C, tá? Aumentando a síntese de inositol 3-fosfato e de acilglicerol, quer dizer que são segundos mensageiros, entrada de cálcio na célula, via da PKC, aí a gente tem a fusão das vesículas contendo histamina, sulfato de heparan, ATP e outras coisas mais, sendo liberadas dos mastócitos. Tá certo? O que mais que é produzido dentro do mastócito? Essas vias, essa entrada do cálcio e a PKC vão estimular fatores de transcrição. Isso já é descrito que os antihistamínicos eles têm potencial anti-inflamatório, principalmente porque inibem esses fatores de transcrição. Não é grande potência, não é relatado como um glicocorticoide, um anti-inflamatório não esteroidal, mas tem potencial como anti-inflamatório, porque a histamina vai também... os mastócitos vão também favorecer a produção de citocinas inflamatórias pela ativação de fatores de transcrição. Tá? O que mais que a gente tem dentro do mastócito e basófilo? A ativação de fosfolipase A2, ácido araquidônico, prostaglandinas e leucotrienos. Tá? Ainda podemos ter a presença desse antígeno interagindo com outros locais, outros receptores, ativando via de fosfolipase C e ativando mais... inositol 3-fosfato, via do cálcio e saída de histamina dos grânulos, desgranulação do mastócito. Tá? E, por último, nós podemos ter ativação de canais de cálcio, tá? Que vão aumentar ainda mais essa via de desgranulação. Os anti-inflamatórios podem fazer efeito aqui, tá? Exatamente aqui. Tá? E os corticoides podem interagir em respostas alérgicas, fazendo efeito sobre essa via, fundamentalmente, tá certo? Quais são os principais alérgenos? Os alérgenos inalantes, os pelos de animais, o pólen, os ácaros, os alérgenos alimentares, tá? Frutos do mar, os venenos de insetos, quer dizer, ferrão e venenos de vespa, abelhas, formigas, e drogas. Em drogas que podem induzir e induzem respostas alérgicas. Tá? Os anestésicos locais são conhecidos, os derivados da penicilina, tá? Os anti-inflamatórios não esteroidais, os anticonvulsivantes, como a fenitoína e a carbamazepina. Quer dizer, essas drogas podem servir como antígenos e desencadear a desgranulação dos mastócitos e, assim, originando uma hipersensibilidade, uma resposta anafilática mediada por IgE. Tá? Então, antibióticos, proteínas estranhas, além dos alimentos, dos venenos, fatores físicos, exercício físico desgranula mastócito. Tá? E existem reações anafilactoides, que são reações que são semelhantes à anafilaxia, mas não têm presença de IgE. Radiocontraste podem produzir, lesões traumáticas, alguns fármacos como bloqueadores neuromusculares, opioides como a morfina, antibióticos, tá? Podem despertar reações anafilactoides em que não tem marcadamente a presença de IgE, tá? Mas eu tenho presença de histamina, tá? Sendo liberada. Muito bem. E qual é a característica dessas reações alérgicas? No nariz, ginorreia, espirros, edema, quer dizer, a sintomatologia, né? É a rinite, a sinusite alérgica,
Nos olhos, vermelhidão, coceira e lacrimejamento, é conjuntivite alérgica. Nas vias aéreas, espirros, broncoconstrição, dispneia e angioedema, a característica de asma e anaflaxia. No ouvido, secreção, pressão e dor. E na pele, eritema, edema e prurido, tá? Urticária e dermatite de contato. Tá? Quais são o que tem de importante para a gente lembrar das drogas antihistamínicas? Fundamentalmente, tem que lembrar o seguinte: existem 2 gerações de drogas antihistamínicos, tá? Anti-H1. Lembrando que essas drogas são discutido isso no meio científico, mas é quase um consenso de que a grande maioria dessas drogas são agonistas inversos do receptor H1. Tá? Então, o que é fundamental a gente lembrar? Que o receptor, os antagonistas, melhor dizendo, os antihistamínicos H1 de primeira geração, eles causam efeitos adversos e marcadamente os efeitos de sedação, que a gente não vai ver nos antihistamínicos H1 de segunda geração. A gente não vai ver caracteristicamente essa sedação. Isso é um primeiro caso. Então, geralmente, os de primeira geração são administrados 3 ou 4 tomadas ao dia. Os de segunda geração, geralmente 1 ou 2 tomadas ao dia. Os de primeira geração são mais lipossolúveis, então eles cruzam a barreira hematocefálica, tá? Coisa que não acontece com os de segunda geração. Tá? A toxicidade, há relatos de caso publicados com os de primeira geração, que a gente não observa no segunda geração, tá? E a dose letal identificada em lactentes e crianças de primeira geração, que você não vê relato de fatalidade, superdosagem com os de segunda geração. Aqui são alguns principais: a cetirizina, que é um antihistamínico de segunda geração, o Alersin, Detalerg. Tá? Essas drogas antihistamínicos, eles vão ser drogas úteis para urticária e... 3, 2, 1. Então, cetirizina, que é um antihistamínico, aqui algumas drogas, né? Cetirizina, que é um antihistamínico de segunda geração, Alersin, Zetalerg e outros comerciais. Essas drogas antihistamínicos, vocês têm que ter na cabeça que elas vão ser drogas utilizadas para urticária, tá? Na alergia e rinite aguda, rinite alérgica. Tá? Isso é o mais importante. Algumas têm propriedades adicionais. Eu já vou mostrar algumas delas. Tá? A clemastina, a ciproheptadina. A ciproheptadina, ela é um antihistamínico, é profilático para alergias e antipruriginoso e é um orexígeno. Quer dizer, como a histamina se ligando aos receptores H1, no hipotálamo, em regiões do hipotálamo responsáveis pelo controle da fome, inibem o apetite, os antihistamínicos aumentam o apetite. Tá? Então, eles podem ser usados como orexígenos, que alguns deles são importantes. Um de destaque é a ciproheptadina, o Cobavit, Cobavital, uma das drogas mais conhecidas. Tá? Mas também é muito útil como antihistamínico na alergia, tá? E pode aumentar o apetite, então. A hidroxizina é um antihistamínico com ações antialérgicas, antiemética sedativa, tá? E também tem propriedades ansiolíticas. Já é uma droga de primeira geração e, caracteristicamente, tem uma capacidade muito alta de sedar. Então, há uma concentração de 50 mg, pode ser usada para sedação pré-operatória. Tá? Desloratadina é uma droga de segunda geração, que é um isômero da loratadina, que é utilizada em alergia, rinite e urticária. A difenidramina, difenidrim, também é utilizado. A destroclofeniramina, que é o polaramine, uma das drogas mais conhecidas, urticária, alergias e rinite. Tá? A ebastina, uma droga nova, ebastel, uma das melhores drogas, que menos causa sedação, tá? Alergia, rinite e urticária. Epinastina, tá? Também de segunda geração. Fexofenadina, que é o Alegra, tá? Uma das melhores drogas também utilizadas na alergia, na urticária e na rinite. E drogas de primeira, como, por exemplo, a prometazina, tá? Que tem característica de antiemético, que é o Fenergan, é uma droga altamente sedativa. Tá? Então, pode ser usada na cinetose, como antiemético. Deixa eu passar outro para vocês. Aqui algumas drogas, difenidramina, o Benadryl, que é uma das drogas também que pode ser encontrada até na formulação de xarope. E algumas drogas vocês podem ver que tem o D. Pedro, o que é o D? O D, Claritin D, Alegra D, Bastel D. O D significa que tem efedrina ou pseudoefedrina na molécula, aqui, ó, loratadina mais pseudoefedrina. Normalmente essas drogas com D você não consegue comprar, ou não deveria comprar, sem receita, sem prescrição.
mas você até consegue no mercado negro. Então, o D é que tem adicionado na molécula efedrina ou pseudoefedrina, tá certo? Nas propriedades farmacológicas, então, o uso dos antihistamínicos, para que é, na verdade? Reduzir a vasodilatação e a permeabilidade vascular para redução do edema e redução do rubor, tá? E do calor na região. Inibe a estimulação de terminações sensitivas do dor e prurido. Com relação à hipotensão, essas drogas não são muito úteis para reverter totalmente a hipotensão ocasionada. Pequena redução da broncoconstrição, tanto é que na asma não são utilizadas. A hipotensão no choque anafilático também não reverte. Pouco eficaz no choque anafilático, tá? São úteis na prevenção de cinetose e emese, um efeito anticolinérgico, assim conjuntamente com drogas como derivados da escopolamina, pode ser usado na cinetose e na emese. Tá? São bem absorvidos via oral, há variações na farmacocinética, a duração da ação. Os de segunda geração têm maior meia-vida plasmática. Tá? Os usos terapêuticos, como eu falei, rinite, na urticária, sinusite alérgica, alguns para cinetose, alguns têm propriedades tão sedativas, tá, que podem ser utilizados como, na sedação. Dos efeitos adversos, o de primeira geração, a sedação. Tá? Os de primeira geração, os receptores muscarínicos são muito semelhantes aos receptores estaminérgicos, estruturalmente. Então, drogas de primeira geração podem bloquear receptores colinérgicos muscarínicos, e isso pode gerar efeitos adversos de bloqueio colinérgico, boca seca, ressecamento de vias aéreas superiores. Tá? Isso é importante. Com a associação de álcool ou depressores centrais, os de primeira geração podem levar a efeito sedativo aditivo. Tá? Os de segunda geração, com alguns antibióticos, os de primeira e a loratadina de segunda pode aumentar os níveis plasmáticos dos anti-H1. Muito bem, então, por fim, eu queria falar do angioedema hereditário, que é uma doença de difícil diagnóstico. O angioedema, nesse caso, não é ocasionado pela histamina. Ele é ocasionado principalmente pela liberação de bradicinina, pela inibição do inibidor de C1 esterase. Tá? O inibidor de C1 esterase ele é responsável pela clivagem e redução da síntese de bradicinina e de plasmina, tá certo? E de proteínas do complemento. Tá? E, logicamente, a bradicinina interagindo com os receptores 2 tem efeitos negativos. No caso nosso, que a gente está relatando aqui na patologia, o angioedema, porque a bradicinina vai provocar hipermeabilidade vascular, principalmente, tá certo? E do relato dessas drogas que podem tratar o angioedema hereditário, não são os antihistamínicos H1. É o ácido tranexâmico, tá? Importante droga utilizada, fluidos, analgésicos, antieméticos, tá certo? E derivados de hormônios, esteroides, tá? O danazol é uma droga, e bloqueadores de receptor de bradicinina do tipo 2, tá? É isso que é importante. Então, esse angioedema é muito importante, é de difícil diagnóstico, não é ocasionado pela histamina. O diagnóstico laboratorial é por dosagem da C1, inibidor de C1 esterase e proteínas do complemento, principalmente C4, C1 e C4. Tá certo? E aí? Firme? Tudo bem? O cachorro tá gritando aqui do lado. Para ele a coisa não tá muito bem. Dúvidas? Dívidas? Então, olha, continuem assistindo às aulas, continuem estudando. Pessoal da medicina da Unirio, se tiver dúvida, manda. Pessoal da nutrição, se tiver dúvida, manda. Todo mundo, biomed, enfermagem, medicina da UERJ, a galera que tiver dúvida, manda, tira a dúvida com a gente e segue assistindo as aulas do canal. Se inscrevam no canal para quem ainda não se inscreveu. E ó, beijo do magro.